humildade que ele tinha, tá bom? O menino, meus irmãos, não, ele é levado pela circunstância. Não só isso, diz aqui, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levado ao redor por todo vento de doutrina. Outra forte característica aqui do menino, ele é levado por ventos. O espiritual, o homem espiritual, quando eu falo homem, me refiro à mulher também aqui, né? A marca dele é a sua maturidade, e a sua maturidade traz equilíbrio. Ele não é levado por ventos de doutrina, não é levado por ventos, ou seja, há muitas pessoas, conforme vocês podem perceber aqui, que aqui fala, olha só, por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então tem muitas pessoas que usam de artimanha, meus irmãos, artimanha, mas o homem espiritual, ele tem o discernimento disso, e isso é muito importante, você discernir as coisas. É uma das coisas que Paulo trabalha, né, lá em 1 Coríntios 11, o discernimento. O homem que não é espiritual, ele não sabe discernir nada, absolutamente nada, porque ele fica agitado de um lado para o outro, ele é levado por ventos de doutrina, né? Qualquer vento, qualquer novidade, qualquer coisa nova que aparece, qualquer novidade que surge, né? Ele é levado por isso, mas o homem espiritual não. O homem espiritual, ele é adulto, meus irmãos. Mas volta e meia você vê às vezes adulto caindo em algumas coisas, mas é mais difícil. É mais difícil. É mais fácil uma criança ser seduzida por alguma coisa do que um adulto ser seduzido. Então, da mesma forma é na fé, meus irmãos. Então, problema de Corinto qual que era? O que para Paulo aqui é o homem espiritual? Quem é os espirituais que Paulo está dizendo aqui em Corinto? Quem eram os espirituais? Os espirituais para Paulo aqui eram aqueles que tinham a maturidade, que tinham o equilíbrio, que estavam centrados em Cristo e compreendiam o Evangelho, que entendiam a palavra de Deus, que não ficava fascinado com as coisas eternas. Isso para Paulo é espiritual. Isso para Paulo é espiritual. E nós, irmãos, que estamos aqui hoje, já que é um tema tão importante, né? Qual o conceito de espiritualidade hoje que você tem, carrega? O que é ser espiritual para você? O que é ser espiritual? Qual a ideia que você tem do que é ser espiritual? Qual o entendimento disso? Como é que vamos medir um nível de espiritualidade? Para Paulo é a maturidade que você tem de ter. Eu digo isso para os irmãos porque ele traz uma palavrinha ali que ele fala: não vos pude falar como espirituais, mas como a crianças. Então, quando ele coloca a palavra criança ali, ele já nos dá aqui o que é espiritual para ele. Espiritual para Paulo é ser adulto na fé. E isso é ser espiritual para Paulo. Ser espiritual para Paulo, e o adulto na fé, meus irmãos, ele tem raízes. O adulto da fé tem equilíbrio. O adulto da fé, ele tem a presença do Espírito Santo, né? Ele não é movido, né, como diz lá em Efésios, por ventos. Ele não fica de um lado para o outro, não. Ele é centrado na palavra de Deus. Irmãos, isto é muito importante para os dias atuais. É muito importante hoje que nós sejamos homens e mulheres espirituais, tá bom? Que nós sejamos homens e mulheres espirituais. O homem espiritual, ele é homem espiritual aonde quer que ele está. Ele não é só espiritual na igreja, não. Os irmãos têm de desconstruir isso aí, tá bom? Vocês têm de desconstruir essa ideia de que existe alguma coisa secular, porque não existe. O apóstolo Paulo fala: se você for comer, faça para a glória de Deus. Se você for beber, faça para a glória de Deus. Se você for pregar, faça para a glória de Deus. Se você for ensinar, o que você for fazer. E Paulo não faz essa diferença. E talvez eu vou até ter de dizer para os irmãos
que nós temos de ser mais espiritual é fora da igreja mesmo. Talvez temos até de ser mais espiritual fora da igreja, né? É lá que nós temos de ser espiritual. O homem espiritual é aquele que tem maturidade, que vai ouvir as coisas, né? Mas não vai ser levado por ventos, irmãos. Não vai ser levado por ventos. É aquele que não vai ficar andando de um lado para o outro, né? Como ele coloca aqui, ó. Pelo contrário, continua no texto ainda, lá de Efésios capítulo 4, ele vai dizer: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o homem espiritual é aquele que cresce em tudo.